lidar com a perda de um filho. Aqui no Rio de Janeiro foi criado o Instituto Mães Sem Nome, grupo de apoio a mulheres que perderam filhos das mais diversas formas. Eu vou conversar com a fundadora da instituição, Márcia Noleto, que perdeu a filha de 20 anos em um acidente de helicóptero. Eu recebo aqui no estúdio também a psicóloga Fátima Giovannini e a subsecretária estadual de Direitos Humanos, Andréia Sepúlveda. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Márcia, vou começar com você. Você foi a idealizadora, né, do Mães Sem Nome. Você perdeu uma filha. Eu gostaria que você começasse contando pra gente, né, como é que foi receber essa notícia, como é que você conseguiu lidar com isso? Olha, primeiro eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, porque sem dúvida é um tema tabu, as pessoas não gostam de falar sobre isso, e eu acho que um dos trabalhos do Mães Sem Nome é justamente desmistificar esse assunto, né, tornar isso uma coisa mais palatável, para que as pessoas possam falar sobre isso sem nenhum preconceito, e a partir daí dar um passo, né, e poder se livrar de tanto sofrimento que essa dor envolve, né. Eu realmente perdi uma filha num acidente de helicóptero, morreram 7 pessoas, foi um acidente fatal para todos e eu realmente morri junto com ela, né? E nesse momento eu fiquei me perguntando como é que eu ia sair dessa situação, assim, dessa dor, desse sofrimento tão intenso. E eu fui assim buscar no Facebook grupos, eu queria saber como existe um alcoólatras anônimos, se existiria também um grupo de mulheres que falassem sobre essa perda de filhos. Eu não encontrei. Eu vi que existia grupos muito distintos, mulheres que amam demais, mulheres que comem demais, mas não tinha nada voltado para o luto, né? E o que tinha também em páginas de Facebook, e por que a página de Facebook? Porque minha filha usava muito. Foi numa época em que o Facebook estava assim, todos eles usando muito, ela se comunicava comigo pelo Face, e eu achei que, enfim, era um canal, né? Enfim, e eu vi, assim, muitas mulheres postando foto dos seus filhos com um raio de luz, saudades eternas, era uma coisa muito melancólica. E aquela conversa que passa pelas necessidades diárias, ela não existia. Tipo, você toma medicamento, você procurou um psiquiatra, você faz um tratamento com uma psicóloga, a sua libido baixou, você engordou demais, você emagreceu demais, você teve amnésia, né? Porque dá uns brancos, assim, tem coisas que são muito típicas, e a doutora Fátima Giovannini vai falar aqui sobre isso, que são muito típicas do luto materno e que você realmente pensa que está enlouquecendo, sabe? E quando você encontra com outras mulheres e fala sobre isso, esses assuntos, eles se homogeneizam, eles ficam mais ou menos dentro de um padrão, sabe? E você se vê no outro e você vê que realmente você não está enlouquecendo, você está passando por um momento de muita dor, de muito sofrimento, mas que existe uma luz no fim do túnel, entende? E esse trabalho, então, começou com esse intuito de tirar essas mulheres dessa melancolia, né, que era uma coisa padrão no Facebook na época, e tentar mostrar que existe uma forma de ressignificação, entendeu? Foi com esse intuito que a gente criou o Instituto Mães Sem Nome, para tratar dessa mãe depois do luto, né? Depois do acidente, do acontecido. Sim, e Fátima, você é responsável por esse acompanhamento psicológico dentro do Instituto, né? São muitas mães hoje que fazem parte, que fazem esse acompanhamento. Como tem sido esse trabalho psicológico, a importância, né? Eu queria que você falasse muito sobre a importância desse acompanhamento terapêutico também.
Surgiu o núcleo de psicologia do Instituto Mãe Sem Nome justamente pelo reconhecimento da importância de um suporte psicológico para essa mãe enlutada e para essa família de uma maneira geral. E também surgiu a partir do momento que se percebeu entre as mães, esse era um comentário entre todas, a dificuldade de encontrar um profissional da área psi qualificado para lidar com luto. Como foi difícil para algumas mães, como elas percorreram alguns profissionais com pouco embasamento da área psi. E a partir disso a gente então resolveu criar um núcleo de psicologia. Esse núcleo de psicologia é coordenado por mim e por uma outra psicóloga, que é a Judith Nemirovski, e nós começamos a estruturar esse núcleo. Bom, de que forma a gente pode oferecer um suporte psicológico de qualidade para essas mães e para essas famílias? Então o núcleo de psicologia hoje ele tem 3 vertentes. Um é o nível assistencial, então a gente é voltado para assistência a essas famílias e a essas mães. O outro é o nível de educação continuada. Então a gente oferece cursos para profissionais, para psicólogos que queiram atuar na área do luto. E o outro é pesquisa, que a gente tem um material muito grande, a Márcia falou da quantidade de mães que a gente tem na página e que em contato com o site. Então a gente trabalha também numa linha de pesquisa. Na área assistencial a gente tem 2 vertentes, a assistência individual, que é realizada através das nossas psicólogas da Rede Psi. Elas atendem mães enlutadas nos seus consultórios a preços popular, tá? Preço popular. E a gente tem também uma assistência a nível de grupo. Então, as mães, elas se organizam em grupo a partir de um trabalho feito por uma psicóloga e uma mãe enlutada, e uma vez por semana elas têm o que a gente chama que é o GAM, que é o Grupo de Apoio Mútuo, onde elas se encontram para discutir, através da coordenação de uma psicóloga, para discutir as questões relativas ao luto, que a própria Márcia estava falando. Poxa, mas é normal fazer isso? Mas quem toma medicação? Como é que está o casamento? Já foi um psiquiatra? Como é que fica a libido? E o que a gente faz com o filho que ficou? Né? Então esses temas que são comuns a todas as mães que perderam filhos são temas discutidos e abordados no trabalho de grupo, que é um trabalho assim, bastante procurado pelas mães, porque na realidade quando uma mãe perde um filho, de início o que ela mais precisa é entrar em contato com outra mãe, é ouvir de outra mãe, poxa, como é que você fez para sobreviver a essa perda? Então esse encontro através do GAM a gente promove essa troca, esse bate-papo. Agora, secretária, como é que o poder público se insere nesse contexto, né? O que pode ser feito em termos de política pública, o que já tem sido feito? Nós somos de uma área de direitos humanos especificamente lá aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu vejo muito a nossa função no sentido de implementar todos os direitos humanos e especialmente com relação a essa matéria, eu vou explicar bem como a gente se conecta, né? Como a gente chegou. Dar uma resposta estatal àquelas pessoas que são vítimas de algum tipo de crime ou violação de direitos humanos e assegurar o acesso das pessoas a todos os órgãos, todas as instituições que podem e devem dar, na verdade é uma questão de obrigação das instituições, devem dar uma resposta jurídica, né? Uma resposta para este evento, que é um evento da vida muito difícil, que é o evento morte, né? Há consequências jurídicas muito sérias e muito necessárias e as pessoas não necessariamente sabem como se movimentar nesse mundo. É mais complexo do que se imagina muitas vezes. Você não consegue se antecipar, né? Você não se planeja para isso, né? Ninguém fica planejando como eu vou agir no caso da morte de alguém, um ente querido meu na minha família, para onde eu vou, que órgãos, ninguém sabe o que fazer. Então, o órgão de direitos humanos lida com a violação de direitos humanos. Então, em princípio, a nossa atuação é no sentido de lidar com aquelas mortes que têm alguma causa ou estatal, ou, por exemplo, agente do Estado que, por definição, se ele matar alguém, ele está praticando uma violação de direitos humanos. Aí é mais do que obrigação do Estado dar toda a resposta estatal, reagir àquilo, acolher a família, enfim, dar passar assegurar a condenação, enfim, ter reparação civil, apoio psicológico e tudo. A pessoa que é vítima de um crime ou que teve uma pessoa da sua família vitimada por um crime que não tenha sido praticado por um agente estatal também precisa ter acesso a todos os órgãos, também precisa ter o apoio numa delegacia de polícia, né, na justiça, os órgãos de justiça, como se comportar numa audiência, o que falar, o que vai acontecer naquela audiência, né? O tribunal do júri é algo muito pesado
para as mães, né, que vão lá, vão ouvir novamente toda a história, enfim. Existe um problema de revitimização, né? Você foi vítima de uma situação e você vai ser vítima milhares de vezes ao longo desse processo. Então, é muito complexo, é muito complicado e muito intrincado. Quando nós nos conhecemos, eu achei muito maravilhoso, muito interessante. Primeiro, porque é uma organização da sociedade civil, do nosso ponto de vista, dos direitos humanos, a gente tem muito essa preocupação por fortalecer os órgãos, as organizações da sociedade civil. Participação social organizada é muito importante nas políticas públicas, então a gente tem interesse em juntar todo mundo, né? De fato, participar, ter a transparência estatal é absolutamente necessária, enfim. Então, por um lado, eu achei isso fantástico, adorei o trabalho, achei que a gente se complementa muito bem. Pelo seguinte, é claro que a gente tem, como órgão de direitos humanos, eu preciso articular todos os outros numa situação como essa. Então, eu articulo, por exemplo, com os órgãos do sistema da saúde, que tem também atendimento psicológico, enfim, tem uma série de equipamentos de saúde, tem os órgãos da educação, enfim, da assistência social. Só que a gente não pode prescindir das organizações da sociedade civil também, que prestam um serviço muito valioso e que pode ser fortalecido. Então, esse atendimento é muito bem feito, psicológico deles, né, delas, que são mães, e nós estamos, por isso, assinando muito brevemente um termo de cooperação que vai estabelecer como nós nos movimentaremos, né, nessa parceria. E muito possivelmente será no sentido de encaminhar a organização às mães que nós recebemos. Recebemos muitas mães também lá, normalmente muito vulneráveis, de camadas da população mais empobrecidas, que vivem em favelas, muitas vezes são vítimas de violência, enfim, ou por conta do tráfico de drogas, ou por confrontos policiais. E, por outro lado, a gente vai levar a nossa expertise de articulação institucional e encaminhamento jurídico ou na área dos direitos humanos, para além da área jurídica puramente, para todas as mães que lá se encontram, né, que estão no Instituto. Que para nós é perfeito, né? Porque as mães chegam muito debilitadas, né? E esse acolhimento, junto com as próprias mães, ele já existe. As nossas psicólogas, além de serem especialistas em luto, infelizmente, elas também são mães que perderam filhos, e isso é um diferencial, né? Muito grande. Nós vimos isso, elas às vezes também procuraram psicólogos e não tiveram, às vezes, né, a mesma resposta que elas gostariam, porque a vivência, nesse momento, conta. E o que estava faltando para o Instituto Mãe Sem Nome, realmente, era o braço jurídico, né? Porque me chegavam mães cujos filhos tinham sido assassinados na frente delas, o assassino tinha sido preso, o assassino, às vezes, de lá de dentro da cadeia, já estava ameaçando a mãe de matar, às vezes, até a família inteira. E eu não tinha como administrar isso, entendeu? Sim. Então, essa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, ela cai como uma luva, porque nesse momento eu posso fazer um trabalho casado, né, com a Andréia. A gente vai continuar falando dessa parte jurídica no próximo bloco, a gente vai ter que fazer um breve intervalo agora. O Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.